a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Voltamos com mais um episódio do NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e vou ser a host de hoje. Mas é claro que comigo está ela, né? Sempre ela, na verdade. Agatha Máximo, boa noite, tudo bem por aí? Como é que foi o carnaval? Como é que foi o All-Star? Como é que foi essa pausa? Como é que está a vida? Que eu sei que está corrida, mas eu quero deixar você desabafar um pouco antes de a gente fazer esse episódio, que é um episódio que também serve para desabafar um pouco sobre algumas coisas que a gente fala há algum tempo já, né? Tudo bem, querida? Oi, Drica, oi, pessoas que entendem a nossa ausência em alguns momentos desse podcast. Estou bem, o carnaval foi uma delícia, inclusive, né? Agora o ano começou de verdade. Eu não assisti muito bem o All-Star Game, eu não assisti os torneios de habilidade, mas assisti boa parte do jogo, né? O que para muitos foi o pior All-Star Game da história, né? Inclusive para Jaylen Brown, que ficou chateado com a situação. Mas eu sei que você não ficou triste, porque Jason Tatum escreveu seu nome na história naquele jogo, né? E desde então, muita coisa tem acontecido na NBA, né? Muitos babados por aí. Mas hoje a gente vai falar de uma parte que é triste, que começa a acontecer também no final de temporada, né, Drica? Você não perdeu nada não assistindo o torneio de habilidades, tá? Aliás, o de habilidades especificamente faltou foi habilidade, no caso, né? O de 3 pontos a gente já sabia mais ou menos o que ia dar, o de enterradas foi até bacana, mas, né, o All-Star Game só valeu mesmo para o Jason Tatum fazer a história, né? Quebrar recordes, ganhar o seu MVP de All-Star Game, o MVP da temporada está a caminho, mas enfim, né? All-Star é aquela coisa, né? Todo ano é essa mesma discussão que vale nada esse jogo. Mas, como você disse, o tema é chato, né, digamos. E é uma coisa que a gente fala há bastante tempo e que chega nessa reta, principalmente, né, depois de trade deadline e de All-Star Break, e a gente começa a ver. A gente parou um pouquinho aí no Carnaval e pro All-Star, como vocês perceberam, mas tem gente que tá lamentando aí pausas muito maiores e, como a gente falou, por motivos péssimos, chatos, enfim. As lesões assombram a NBA e não é incomum jogadores de altas prateleiras perderem temporadas inteiras. A gente já viu Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Davis, o Klay Thompson, né, que perdeu mais de uma, inclusive, Kawhi Leonard. São muitos os nomes que já precisaram de intervenção cirúrgica e com isso perderam temporadas e, consequentemente, os times também perderam e muito. Nessa temporada não é diferente e as lesões têm acompanhado os times, algumas menores, outras maiores. E, recentemente, a de LeBron James colocou dúvida até sobre a volta dele para essa temporada, em um momento que o Lakers precisa da estrela, né? Depois da trade deadline, a equipe parece uma equipe de fato, a gente já falou sobre isso aqui, mas sem o LeBron a coisa complica na hora ali do vamos ver principalmente. Por falar em LeBron James, se você aí quer comprar aquela jersey dele, aproveita, né? Se você é torcedor do Lakers, porque nunca se sabe onde ele vai parar quando o Bronny entrar na NBA, chama o Monza Imports e garanta a sua. Já se você gosta de uma camiseta mais estilosa, vai lá na Odyssey que tem uma estampa exclusiva dele lá, procurar nossa aba NBA das Minas, aplicar o cupom NBA das Minas e pode ser feliz. Mas, enquanto você é feliz escolhendo a camisa dele, ele não tá muito legal, não. Ele teve uma lesão no tendão do pé direito, que foi confirmada pelo Lakers, e inclusive, de acordo com a franquia, ele vai ser reavaliado aí agora mais ou menos em 2 semanas. A lesão aconteceu lá no jogo contra o Dallas, e se a gente levar a risca aí, né, essa conta do Lakers de 3 semanas, o prazo vai terminar ali pelo dia 20 de março, mas a gente sabe, né, que não é exatamente no dia 20 que a coisa vai acontecer. Ele vai ser reavaliado e não necessariamente ele volta no dia seguinte. Pode ter aí esticar um pouco esse prazo e alguns insiders, inclusive, temem que ele perca, né, o resto da temporada.
Depois desse prazo que o Lakers colocou para reavaliação dele, vão restar apenas 10 jogos para o fim da temporada. E é nessa reta final aí que o Lakers precisa, né? Precisa de reforço, precisa que o time, de fato, aí comece a vencer, como inclusive começou a vencer. Hoje, o Lakers é o 11º na Conferência Oeste, mas está fora, né, da zona de play, mas tem a mesmíssima campanha do 9º e do 10º colocados, que são o Utah Jazz e Portland Trail Blazers, né? Porque andou vencendo aí nos últimos jogos. Agatha, assim, né? Seria ridículo eu te perguntar o que impacta a ausência de LeBron James para qualquer time. Mas, pensando nesses últimos jogos do Lakers e no que tem por aí, né? Então, são mais de 10 jogos aí para o Lakers tentar, pelo menos, aí, entrar nessa zona de play e permanecer nela, né? Até o fim da temporada regular para tentar chegar aos playoffs, coisa que não faz há 2 temporadas. Como o Lakers pode atuar e agir na ausência de LeBron James, e você acha que ele volta a tempo ainda da temporada regular, ou você acha que jogaram 3 semanas só para não assustar muito? Porque alguns insiders, né, ali nos bastidores, dizem que se o Lakers não for para os playoffs, ele não volta mais nessa temporada, só na temporada que vem. Como é que você avalia aí essa situação do LeBron e do Lakers? A coisa tá feia, né, Drica? Eu acho que adoro, é o karma. Ela começa assim, né? A coisa tá feia. É o karma, eu acho que o Lakers tem colhido absolutamente tudo que plantou e às vezes a colheita pode ser cruel, né? É um time que fez muitas movimentações irresponsáveis, pagou durante a temporada por essas movimentações, conseguiu fazer uma trade deadline mais do que decente, algo que talvez resolveria um problema de temporada. E tem essa má sorte com o LeBron, né? A gente sabe que é o jogador mais importante da liga, o quanto de diferença ele faz e o quanto de diferença ele faria num time que agora é um pouco mais estruturado, né? Agora tem seus shooters, tem armadores à altura, consegue jogar melhor do que no começo da temporada. Só que você mencionou muito bem, né? O 9º e o 10º têm o mesmo recorde do 11º. Mas o 12º e o 13º também, Drica. Do 9º ao 13º são o exato mesmo número de derrotas. São 34 derrotas. E aí a coisa fica mais maluca quando você olha que do 5º ao 13º é uma diferença de 3 derrotas. O Warriors tem 31. Se você quiser ir para mando de quadra, 4º lugar tem 29. São apenas 5 derrotas de um time que fica no começo da loteria, né, da NBA aí pro próximo draft. Pega uma Lembrando que o próximo draft vai ter briga de foice pela primeira escolha, né? Porque vem aí segunda, né? Não sei se você chegou a ver a foto do Scott Henderson hoje. O homem já é um trator. Depois eu vou te mandar pra você dar uma olhadinha. O homem já está um trator. Então, primeira e segunda pick vão ser muito disputadas, mas são 5 derrotas que separam um mando de quadra de uma loteria da NBA. Eu não lembro da última vez que eu vi isso num momento tão avançado da temporada, né? Em comparação, se a gente olha pro leste, por exemplo, o Cavs, que é o 4º colocado hoje, tem 26 derrotas. O Magic, que é o 13º, tem 38. São 12 derrotas de diferença. É muita coisa de diferença, né? Então, de fato, essa Conferência Oeste ela vai ser decidida, isso eu não tenho a menor dúvida, na última rodada. E, obviamente, que o Lakers faz parte desse balaio de gato, né? Assim como os outros times que estão nessa juntos. Então, o LeBron estar saudável e voltar é muito importante. E eu acho que acontece, Drica, porque o LeBron, ele não é desse planeta, né? O cara caiu aqui por engano. E eu acho que, de fato, a recuperação dele, às vezes, é muito mais rápida do que a gente espera e muito mais satisfatória. Então, eu acredito que, com tudo em jogo, ainda o LeBron possa voltar. Se ficar feio de alguma forma, talvez ele se segure, mas o meu palpite é de que o LeBron volta. E o seu? Eu acho que vai depender muito dessa situação mesmo, assim, né? A gente tá falando aí de alguns jogos, né? Pensando assim, 10, 12, 15 jogos parece muita coisa, mas também não é tanto, levando em consideração ainda esse bololô que tá aí no Oeste, né?
todo mundo misturado mesmo, assim, tá todo mundo junto. Então, assim, eu acho que se o Lakers chegar ali, né, na reta final, que ele tiver plenas condições, mínimas condições, aliás, se o médico olhar e falar, acho que dá pra ir pro sacrifício, eu acho que ele volta a ser o Lakers estiver precisando muito dele, né? Se a presença dele ali for, assim, determinante para estar ou não, pelo menos no play-in. Ainda mais levando em consideração que se o Lakers não for para os playoffs esse ano, é a terceira temporada. Depois do título da bolha, não foi mais para os playoffs. Então, eu acho que ele vai para esse sacrifício. Agora, se ele olhar e ver, beleza, já estamos, ele vai se preservar para justamente o jogo do play-in. Ou se ele vai falar, não dá mais, pra que eu vou me estourar se não vai a lugar nenhum? Só pra cumprir tabela, daí eu acho que não vai. Então vai depender muito do que esse time vai fazer até essa reavaliação dele. E assim, se a gente olhar esse Lakers depois do trade deadline mesmo, sem o LeBron James, a gente já consegue perceber que existe uma faísquinha, né? Tanto é que tá aí nesse bolo, não estava. Estava 2, 3 derrotas atrás do último na zona de play-in, agora já tem a mesma campanha. Claro que todo mundo veio na mesma toada, né? Tá todo mundo junto. Mas é importante que o Lakers se mantenha ali para ter essa chance. E como a gente falava lá atrás, né? Quando terminou a trade deadline, e a gente falou que o Lakers foi o time que melhor se movimentou, não porque tenha trazido, né, uma grande estrela como o Suns, como o Dallas, mas porque passou de um time que parecia um Frankenstein para um time que parece um time. Né, não tem grandes coisas, se repatriou, né, alguns jogadores, inclusive, como o D'Angelo Russell, mas tem cara de time, né, tem uma coisa ali que pode ser construída, e aí se você acrescenta o LeBron James, né, a torcida dos Lakers tem motivos para acreditar que pode ter aí essa quebra desse jejum de playoffs, mas eu vejo o LeBron James nessa situação, se ele entender, e se o Lakers tiver chance de estar pelo menos no play-in, e ele puder ajudar, eu acho que ele volta. Agora, se o Lakers chegar ali, falta 3, 4, 5, 6 jogos, não tiver mais chance, eu acho que não. E eu acho que não vai acontecer, justamente porque tá todo mundo muito junto. Ao contrário do leste, o oeste tá mais embolado ali na parte de baixo, né? Então, eu acredito que de uma maneira ou de outra ele volta para ajudar esse Lakers. De novo, a não ser que não tenha mais chance, aí eu não vejo ele se sacrificando sem que isso vá dar em algum lugar, né? Ainda mais que ele tá, né, óbvio, como você falou, né, o cara é de outro mundo, o corpo, né, o físico dele, na idade que ele tem, é absolutamente ridículo, mas a gente sabe que ele quer continuar jogando pra jogar com o Bronny, então, assim, ele não vai arriscar isso se o time não vai a lugar nenhum. Mas, como a tendência é que a coisa fique embolada aí até o final, então eu acredito que ele volta assim. Se isso vai resolver, não sabemos, né? Porque, de novo, são muitos times brigando por poucos lugares, né? Mas, ao menos, o torcedor do Lakers tem essa esperança, essa pequena alegria da vida adulta para se agarrar, que agora você tem um time que dá para construir alguma coisa. Não nessa temporada, não. Por mais que chegue no play-in, né? Consiga playoffs, não é um time para ir a algum lugar nessa temporada. Mas não é um time também que vai passar vergonha nas outras, porque parece um time, a não ser que faça cagada no off-season, que em se tratando de Los Angeles Lakers, não é impossível, né? Pois é, Drica, nada é impossível para Los Angeles Lakers, né? Mas vamos falar de outro time, outro que se lesionou, mas de maneira ainda mais grave, e tá fora da temporada, é o LaMelo Ball. A lesão aconteceu num jogo contra o Pistons, em uma jogada individual do armador, inclusive. Após a partida, os exames de raio-x detectaram uma fratura no tornozelo direito. E aos 21 anos, o LaMelo tem sofrido com esse tornozelo, né? Na pré-temporada, ele torceu o tornozelo esquerdo, perdeu os 13 primeiros jogos, voltou e 3 jogos depois foi afastado por mais 11 após agravamento dessa lesão. O Hornets é atualmente o 14º na Conferência Leste. E se eu fosse apostar lá na Sportsbet.io, certamente seria na ausência do Hornets para os playoffs, né? Afinal, esse leste está bem mais definido que o oeste, como eu já mencionei. Mas você pode apostar nisso e muito mais lá na nossa parceira. Não perde tempo, faz seu cadastro e aproveita o restinho da temporada regular para garantir uma grana extra. E por falar na família Ball em perder a temporada, o Lonzo Ball também está ausente, né? O armador titular do Bulls passou por uma cirurgia no joelho ainda na temporada passada. Aliás, foram 2 temporadas e quando parecia que talvez o time pudesse contar com ele, o Bulls anunciou que ele não atuará na temporada.
Ele não disputa um jogo desde janeiro de 2022. O Bulls segue brigando por uma vaga no play-in. Hoje é o 11º. Primeiro time fora da zona, inclusive, com 2 derrotas a mais e uma vitória a menos que o 10º colocado, que é o Wizards. E muito se falou da família Ball, né, Drica? Muita expectativa em torno da família Ball, até por conta do pai deles. E muito, inclusive, do Lamelo, né? O Lonzo entrou, jogou bem e tudo mais, mas quando o Lamelo chega na NBA, faz aquele triple-double, se torna naquele período o jogador mais jovem a fazer um triple-double e de fato começa a jogar muito bem, né? Pelo Hornets, time do Michael Jordan, a gente esperava muito dessa família Ball. Você acha que os 2 jogadores saem dessa lesão com ainda gás para serem importantes numa rotação da NBA ou acabou a carreira dos 2? Cara, é complicado, né? Porque são lesões que se repetem, né? No caso do Lamelo, esse tornozelo dele vem sendo, né, um problema, assim, menor, maior, menor, maior. Tinha sido já lá na off-season, e aí ele na pré-temporada, daí ele agravou a lesão de um tornozelo. Aí quando, sozinho, numa jogada individual, foi lá e fraturou o outro joelho. Joelho não, tornozelo, desculpa. Então, assim, parece uma coisa meio crônica, né? Mas tá fora dessa temporada, ele é mais jovem, tem mais potencial do que o Lonzo, pelo que a gente teve aí de amostras até agora. Agora, o Lonzo Ball já é um problema mais sério, né? Ele passou por 2 cirurgias no joelho, perdeu a temporada passada, perde essa temporada. Eu li em alguns sites lá de Chicago que o medo de ele não conseguir jogar mais basquete é real, oficial, assim, de ele não ter condições mais de jogar. E aí, fudeu, né? Porque para o Bulls e para ele, né? Porque ele não é um jogador velho, né? Ele é mais velho do que o Lamelo, mas ele não é um jogador velho. E é um jogador que, por mais que as expectativas maiores da família, quando o Lamelo entrou, como você disse, ficaram em cima dele, pela habilidade dele, pela, né, personalidade dele, o Lonzo Ball era um cara que, quando chegou na NBA, tinha também essa expectativa gigante, né? E ele hoje tá com 25 anos. Então, você imagina, um jogador que é armador titular do Chicago Bulls, do Michael Jordan, por mais que o Bulls não esteja num ótimo momento, mas tá, né, começando a se arrumar, a se organizar, mas é armador titular do Chicago Bulls e encerra a carreira aos 25 anos por conta de lesão no joelho. É muito triste, né? É realmente muito triste. E parece uma praga de Chicago, né? Porque o Derrick Rose também quase se aposentou, né? Não voltou do jeito que era. E agora o Lonzo Ball. Então, assim, eu fico mais preocupada com o Lonzo nessa questão de voltar, até de voltar, que dirá voltar no patamar que ele pode chegar, do que com o Lamelo. Ainda que seja também preocupante a questão do Lamelo por essa constância de lesão no tornozelo, né? Não é o mesmo, mas pior ainda, né? Porque não é o mesmo. Parece que os dois têm aí algum problema. Primeiro torceu, agravou, teve que sair, voltou, fraturou outro. Então, assim, né? Não sei se eu realmente desconheço se há alguma questão médica crônica, né? Na família aí, tanto nele como no Lonzo. No Lonzo agora a gente, né, tem esse medo aí de alguns insiders de Chicago. Mas fica essa preocupação, né, de ele vai conseguir se manter saudável ou é alguma coisa crônica que ele vai ter que cuidar a vida inteira e que, sei lá, quando chegar aí na idade do irmão, ele também tenha uma lesão tão grave a ponto de colocar medo em insiders e em pessoas do time de ele não poder jogar, né? O Lamelo tem 21, o Lonzo tem 25, são 4 anos de diferença. E assim, honestamente, a minha preocupação é essa, de ser algo crônico nos dois, de encerrar a carreira de jogadores que a gente esperou tanto, né? E o Lamelo, 21 anos, né? Começou ontem na NBA e a gente já teve amostras, mas sem que uma temporada inteira nos fosse dada dele, né? Então, essa é a minha preocupação, de ser algo crônico que a gente não tá sabendo, e de que os dois não consigam permanecer saudáveis. A gente já viu muitos jogadores que se esperava muito, mas que infelizmente a saúde não foi o forte. O Zion, por exemplo, é um desses casos, né? Até agora a gente não consegue ter ele uma temporada inteira para ver se aquele hype todo e aquela expectativa toda vai ser de fato confirmada, ainda que quando ele está em quadra a gente
vê aquilo se materializando, mas a gente não tem aquela amostragem longa, né? A macro, para a gente conseguir, de fato, ter isso materializado. Então, a minha preocupação é essa. E respondendo a tua pergunta, não acho que o Lonzo, por exemplo, vai voltar na próxima temporada, já no começo da temporada, bem, 100%. Né? Porque foi anunciado que ele vai ficar de fora. Tudo bem que a gente tá falando aí, a gente tá em março. Né? A gente tá falando aí de 6, 7 meses, mas é joelho, né? São 2 cirurgias em um ano e pouco. Então, é bem complicado. Já o Lamelo, talvez por ser mais jovem, por ser mais leve, né? Mas aí, de novo, fica essa minha preocupação com essa questão mais crônica. Até que ponto isso pode, né, interferir e causar novas lesões, ainda que não tão graves, mas micro lesões que vá afastando eles de alguns jogos e vá fazendo com que a performance não atinja o nível que poderia. Me preocupa mais o Lonzo do que o Lamelo, né? Porque, inclusive, esses tempos saiu um vídeo dele correndo na esteira e claramente mancando, né? Após uma cirurgia que deveria resolver esse problema. Mas pra Drica fazer uma passagem geral por outros desfalques nessa reta final, né? Porque eu acho importante. Desfalques que vão ficar um pouquinho mais de tempo fora. Começando com o seu Boston Celtics, o Time Lord, né? Ele foi avaliado no dia 5 de março. E ele vai perder de 7 a 10 dias. Todo ano essa patifaria. Todo ano essa patifaria. Também é um jogador a se preocupar, né, Drica? Ainda mais você que é bostuda. É um jogador que tem ficado muito tempo fora, que já tem algumas operações. É muito importante, mas também é muito novo, né? Não deveria estar passando pelo tanto de problema que passa hoje em dia. E é um cara muito importante, né, pro Celtics. É aquilo da temporada passada. Ele até voltou capenga, né? Os jogos da final ali, ele tava claramente se arrastando em quadra. E não dizendo que seria diferente, mas poderia ter sido diferente se ele estivesse saudável, né? E é um cara que a gente precisa muito, né? Tem a idade do Lonzo Ball, tem 25 anos. E outro que a gente não conseguiu ter uma temporada inteira dele saudável. Assim, eu acho que é consenso na torcida do Boston Celtics que deixa o cara lá, deixa o cara se recuperar aí nessa reta final, já que aparentemente o Celtics acha que não precisa jogar depois do All-Star. Deixa ele se recuperando para os playoffs, para que a gente não tenha o problema que a gente teve na temporada passada. Mas é aquela coisa de ser algo crônico, né? De todo ano vai ter que lidar com isso, sabe? Ou é alguma coisa que é melhor ele ficar fora 4, 5 meses, mas voltar zerado, né? É isso que precisa ser avaliado. Então, assim, são 7, 10 dias agora. Se for 7, 10 dias agora para ele estar 0 bala nos playoffs, para mim, ótimo. Mas fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha justamente por isso. Porque a gente não consegue vê-lo uma temporada inteira saudável. Pois é. Alguns outros jogadores que vão ficar um tempo mais de fora, né? Eu não vou pular os day-to-day, esses que são prováveis também. Mas pelo Warriors, tem 2 jogadores importantes para a rotação, né? O Andrew Wiggins, ele já está fora há um tempo e ele vai continuar fora, segundo o report de ontem. Porque, por motivos pessoais, inclusive, não se sabe exatamente o que está fazendo ele ficar fora das quadras, mas não é nada de lesão, são motivos pessoais. Gary Payton também ainda não volta, ele foi avaliado em 13 de fevereiro, ele tá com aquele problema muscular, que enfim, quase estragou a troca, né? Quase melou a contratação ali, né? Exatamente, ele deve ser avaliado na próxima semana, né? Em fevereiro eles falaram um mês, então na próxima semana provavelmente eles voltam a avaliar este homem. Pelo Clippers, o Norman Powell tá fora. Isso saiu no dia 3 de março. E ele vai ficar fora pelo menos... Na verdade, ele vai fazer um tratamento por pelo menos uma semana. E após essa semana, ele vai ser reavaliado para que exista uma deadline aí de quando ele deve voltar. O próprio Lakers, né, que a gente mencionou, além do LeBron James, tem 2 desfalques. O Mo Bamba, que chegou recentemente, ele machucou o tornozelo e continua fora por enquanto. E o D'Angelo Russell, que também torceu o tornozelo e continua fora por enquanto, além, obviamente, do LeBron James, né? Pelo Memphis Grizzlies, nós temos algumas outras lesões. O próprio Steven Adams não tá jogando. Brandon Clark rompeu o Aquiles, né?
Foi no dia 4, na sexta-feira, rompeu o Aquiles, está fora da temporada. Jogador importantíssimo para rotação. E o Ja Morant, entrando nesse assunto, eu acho que Isso aí vale é a pena. uma lesão na cabeça. Cerebral, né? Cerebral, Claro. o homem despirocou, Drica. O que dizer? Caraca. Lembrando que, até antes de você dar a sua humilde opinião sobre esse assunto, Vai. vazou que o Steven Adams fez uma reunião antes dele fazer essa live. No Com dia, todos os né? jogadores no vestiário, exatamente, para falar sobre alguns comportamentos do próprio Ja Morant e falar que o time precisa focar mais. E aí, à noite, o homem faz isso, né? A NBA soltou hoje, né, que tá investigando de onde diabos veio a arma que ele mostrou, né, na live. É que assim, né, o Ja Morant não foi só esse episódio, né? Nos últimos, o quê? Um mês e meio, mais, né? Sei lá, 2022, 23, aliás. Ele vem acumulando situações preocupantes, que já deveriam ter acendido um alerta aí na equipe dele, mas que aparentemente trabalhou muito bem aí pra cuidar da imagem do rapaz, né? A gente teve aquela situação dele com um adolescente na casa dele, né? Que tava ali uma galera e os dois teriam discutido, ele teria agredido o garoto e ameaçado, inclusive esse garoto depois, parece que rolou aí mais um depoimento dele dizendo que o Ja Morant teria ido até a casa dele e ameaçado ele. Rolou aquele lance com o ônibus, com o carro do Pacers, que ele estaria em um veículo em que apontou um laser para os jogadores e para a comissão do Pacers, e esse laser seria compatível com uma arma. E aí agora, a cereja do bolo, que é ele, né, numa live, numa boate, depois de um jogo que inclusive o Memphis perdeu, não foi? Perdeu, se eu não tô enganado. Falando um monte de blá 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 e aparece com uma arma, né? Eu vi até, eu não vou lembrar qual foi o jornalista agora, eu realmente não vou lembrar o comentarista que falou sobre isso, né? Ele falou mais ou menos, eu não vou lembrar também as palavras exatas, mas era mais ou menos algo no sentido de o Ja Morant fica querendo pagar de bad boy, de gangsta, de cara que foi criado, né? Numa situação em que ele não foi, porque o Ja Morant teve pai, teve mãe, teve uma estrutura familiar e uma condição econômica melhor do que muitos jogadores da Muita NBA. gente faz gracinha, porque ele estudou a vida inteira em escola particular. Tipo, pô, o Jimmy Butler foi criado na rua. Aí é uma situação. Ele não, né? Ele teve uma estrutura familiar, tinha condição financeira e tem muito mais condição financeira hoje, né? Tem um contrato com marca de tênis, tem um contrato milionário na NBA, até começar a fazer esse monte de merda, né? Era uma das caras que todo mundo tinha essa expectativa por ser um jogador, né? De personalidade de ir pra cima, do highlight, simpático, né? Carismático, beleza. Dentro da quadra tem a treta, tem o trash talk, mas também é legal isso, né? Até um certo ponto. Tem a filhinha dele também, que é outra personagem. Então, assim, era o cenário perfeito pra ele ser um personagem muito foda da NBA e vendável, se é que existe essa palavra, comercializável, né? E aí ele começa a jogar tudo isso no lixo, né? Por coisas muito pequenas. Se tivesse parado lá na confusão com um adolescente e lá na casa dele, beleza, né? Sei lá, solta uma nota, né? Para isso que existe toda uma equipe aí, né? De PR, de assessor, enfim. Mas não, né? Ele vem dia após dia querendo reforçar uma imagem que não é a dele, né? Querendo criar uma imagem que não é a dele. Não sei se é porque, ultimamente, inclusive, né, vem se falando muito, vem se fazendo esse discurso, né, emergir mais já, e a NBA tá chata. Inclusive, o Luka Doncic e o Devin Booker, né, tiveram uma treta, e o Devin Booker falou, né, algo nesse sentido, a galera tá reclamando que a NBA tá chata, tá aí o fogo que vocês queriam. Então, tem rolado essa discussão. Mas, assim, não é assim, querido. Não estamos falando dos anos 90, você não é o Dennis Rodman, né? Então, você tem que ter alguém para colocar ele nos eixos, né? E aí, logo depois que saiu, né, a live, e o Memphis se manifestou afastando ele naquele momento por 2 jogos, aliás, da NBA, ele excluiu as redes sociais dele, né? Soltou uma nota dizendo que ia se cuidar, excluiu as redes sociais. Mas, assim, não adianta isso e voltar a fazer, né? Porque, como eu disse, foram 3 episódios em sequência, né? E num intervalo aí de 2 meses e meio, que foram se agravando, né? Porque uma coisa é você discutir com um adolescente, sei lá, um bebê, outro bebê. Outra coisa é você apontar uma arma para o ônibus do outro time. Outra coisa é você aparecer numa live, numa boate cheia de gente com uma arma, sabe? A coisa foi escalonando de um jeito que o Memphis chegou e falou, está suspenso por tempo indeterminado, né? Que esse foi o último comunicado do Memphis
com relação a isso. Então, assim, né, até... Ele tem 23 anos, sabe? Ele tem 23 anos. É o cara que ganhou o Rookie, que ganhou o MIP e deu pro coleguinha, All-Star, é o cara da franquia, de uma franquia que até ontem, com todo respeito aos torcedores do Memphis, mas até antes de Ja Morant e companhia não era nada nos últimos anos, e que emergiu, né, nos últimos anos. E aí você joga tudo isso no lixo pra quê? Pra vender uma imagem que não é a que você tem, que não é a sua realidade, e não vai ser, nunca vai ser, sabe? Eu acho que a equipe dele aí, quem tá trabalhando com ele, precisa de fato aproveitar esse tempo aí que ele vai estar suspenso pra colocar a cabeça dele no lugar e, pô, você tem uma filha pequena, você tem tudo nas suas mãos, você só precisa não fazer merda. Basicamente isso. Porque você tem talento, você já conquistou, não faça merda. Agora, se isso vai de fato acontecer, não sabemos, né? Como eu disse, foram 3 episódios, um em sequência do outro, que são, assim, imperdoáveis, né? São coisas que, repito, a gente não vê em caras que têm, de fato, esse DNA mais gangsta, né? Que ficam no trash talk, que ficam só em querer suscitar uma rivalidade, uma coisinha, né? Uma faísquinha dentro de quadra ou até fora, né? Provocando, mas até um certo ponto, até onde é ok. Passou disso, já não é mais legal, né? Então, assim, tem que pensar, o Ja Morant precisa pensar muito, né? São 23 anos, ele tem tudo que provavelmente ele sempre sonhou pra ele, pra carreira dele. Até que ponto vale a pena jogar tudo isso no lixo por isso que ele tá fazendo. E assim, de forma tão desnecessária, né? Uma coisa que completamente sem cabimento, sem necessidade, mas enfim, jovens, né? Os jovens cada dia mais malucos. Não vem coisa de jovem não, tá? Porque os Inclusive, meus jovem jovens... hoje no Twitter. Os meus jovens e os teus jovens não fazem isso aí não, minha filha. Eu vi um jovem no Twitter, Drica, falando que esse Lakers, com a volta do LeBron, ganha The Nuggets em 6 nos playoffs. Eu vi. Alguém precisa fazer uma política pública para salvar a mente dessas crianças. Mas enfim, continuando com os machucados, Kyle Lowry tá fora. Por enquanto ele foi avaliado no dia 5 e vai continuar aí. Não jogou ontem e não deve jogar o próximo jogo. No Bucks, Drew Holiday, Giannis Antetokounmpo, Wesley Matthews e Goran Dragic, todos fora por enquanto. O Giannis, ele tá com uma dorzinha no joelho, não me parece ser grave, não parece ser grave a ninguém, inclusive, mas tá de fora final de temporada, time é líder da carreira. Vai aproveitar, né? Vai aproveitar essa dorzinha para bom poupar para os descansar. playoffs. Exatamente. Para o Timberwolves, Karl Anthony Towns está fora. Já faz um tempo, né? E deve voltar bem ali no finalzinho. Eram de 10 a 15 jogos, contando a partir de 15 de fevereiro. Não fiz essa conta de quantos já foram, mas deve estar perto de voltar. O Pelicans continua no mesmo drama do Zion Williamson, né? Acho que cabe fazer uma comparação do Zion Williamson com o próprio LaMelo Ball. Com o próprio Lonzo Ball. 2 jogadores com expectativas altíssimas, óbvio que o Zion até mais, mas não conseguem ficar saudável, né? O Zion não consegue, ele tava fora, e estando fora ele agravou a lesão, continua fora, ele vai passar por ressonâncias e tudo mais, semanalmente, mas ainda está fora, Drica. Zion ainda tem esperança? Você acha que é um homem que consegue se fortalecer? Cara, o Zion eu acho que nos últimos tempos, assim, dos jogadores que machucam e que ficam de fora, né? É o que mais me deixa chateado, na verdade. Porque eu tô muito na expectativa de ver ele uma temporada inteira saudável. E eu realmente achei que dessa vez ia, sabe? Começou ali, já na off-season, né? As imagens dele jogando e tudo mais, pré-temporada. Eu falei, agora vai. Agora a gente vai ter aquela amostra que a gente quer de Zion Williamson, que faz com que ele apareça em listas que nós não sabemos como, né? Porque ele quase não joga. Mas, enfim. Eu não sei também. Eu realmente não tenho certeza que ele é capaz de ficar uma temporada inteira saudável por essas amostras que a gente teve nos últimos 3 anos, né? Que ele não consegue. Simplesmente não consegue. Não sei se o joelho dele não tem
a estrutura suficiente para suportar a estrutura física dele, né? Porque o Zion, ele é um jogador de um porte muito grande, né? Ele não é que ele é gordo, ele tem um porte muito grande, né? Ele é realmente enorme. Então, eu não sei se o joelho dele não dá conta de suportar né, essa estrutura corporal dele. Algo precisa ser feito pelo Pelicans para que ele consiga ter um mínimo aí, né, de uma temporada inteira, assim, né? Não sei se não colocá-lo todos os jogos no começo da temporada. Eu, honestamente, não sei qual seria a saída. Mas eu não tenho certeza se a gente vai conseguir ver o Zion Williamson uma temporada inteira. Honestamente, assim, não sei qual é a tua opinião, mas eu não consigo ter essa segurança, sabe? Eu começo a ficar mais ou menos nesse mesmo lugar de pensamento, porque é preocupante, né? Mas seguindo, finalizando, times que ainda podem entrar nos playoffs, né? Oklahoma City Thunder, Jalen Williams não tá jogando, e o Kenrich, infelizmente, tá fora da temporada, né? Fez até uma cirurgia. E o Pokusevski que também está machucado. Mas também, apesar de estarem out, né? O status estar out, imagino que voltem antes do final da temporada. Pelo Philadelphia 76ers, tem alguns jogadores day-to-day, mas ninguém com lesões sérias. Sacramento Kings, mesma coisa, o De'Aaron Fox está day-to-day. E para finalizar, eu queria só falar do Jonathan Isaac, né? O Isaac, ele ficou 2 temporadas fora praticamente com uma lesão. Voltou, Isaac que joga pelo Orlando Magic. E quando ele voltou, ele teve novamente o músculo adutor da coxa rompido. Teve que até fazer cirurgia já e está fora novamente. Um jogador que ficou mais tempo fora do que jogando na NBA desde sua entrada através do draft. Um jogador que todo mundo tem muitas expectativas defensivas, principalmente, mas que acho que mais do que todos nessa lista não conseguiu jogar. São muitas lesões. Isso que é foda, né? Que deixa a gente chateada, né? O cara vai lá, beleza, se machucou, acontece, né? Pode acontecer, né? Todo atleta aí de alto nível corre esse risco. Mas daí volta e se machuca de novo. Aí é triste demais, né? A gente lembra do Klay Thompson, por exemplo, né? Voltou, antes de voltar, na verdade, foi lá e se machucou de novo, ficou mais um ano fora. Isso aí deve deixar a cabeça do ser humano de um jeito que, olha, só por Deus. Mas, Agatha, para fechar esse episódio, a gente tem mais 2 recadinhos. O primeiro é que você pode acessar o site da Centauro e escolher o que quiser lá. Tem uma infinidade de opções, tudo com desconto do NBA das Minas. É só você correr lá nas nossas redes sociais, tem o link que vai direcionar para todos os nossos links e promoções e parcerias. Aí você clica lá em Centauro, vai ser direcionado diretamente para o lugar onde você vai ter o desconto da NBA das Minas. A gente sabe, né? Centauro tem qualidade indiscutível, coisa maravilhosa, coisa linda. E se você prefere ir na loja, dar uma olhadinha no que tem, depois corre pro site, porque lá tem desconto da NBA das Minas e naquele precinho camarada para todo mundo. E outro recadinho é que os episódios especiais estão voltando. Aproveitando que citamos Bulls aqui, neste mês de março a série Dinastias vai falar sobre o Chicago dos anos 1990. Não dá para perder. É só acessar orelo.cc/NBA das Minas e escolher o seu plano que já tem um episódio exclusivo para você. Um beijo, até semana que vem. Beijo.